Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que as energias da espiritualidade maior se façam presente entre nós, hoje e sempre. O assunto que vamos refletir hoje é burilamento. É esse trabalho que sempre temos que fazer para a nossa melhoria contínua. Isso é burilamento. O buril é escultura, gravação. Ele é um instrumento com ponta de aço que ele serve para cortar e gravar em metal, lavrar uma pedra e muitas outras finalidades. O burilar é gravar, lavrar com buril. E o burilamento, isso significa que com o passar do tempo, através das múltiplas encarnações, a natureza ela é lenta, mas contínua, no mundo espiritual e aqui na Terra. Vamos vivendo e passamos por todos os tipos de experiência que permitirão a nós darmos uma forma, moldar o nosso ser de acordo com a vontade de Deus. Pois somos todos espíritos imortais, capazes de serem perfeitos. O nosso Deus e Pai, a Ele seja dada toda a glória para todo sempre. Palavras de Paulo. E ele nos diz que quando o vaso se retirou da cerâmica, quando ele estava sendo manuseado, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendito seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendito seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. Agradeçamos a alvorada, ela é maravilhosa do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Diante da vida universal, encontrei isso lá no livro Nascer e Renascer, do Emmanuel,
que diante da vida universal, cuja grandeza nos escapa por agora, por esses momentos, a compreensão. Imaginemos o homem primitivo a contemplar uma cidade superculta, povoada de escolas, de santuários, de oficinas, de monumentos, diante desse universo, e sem podermos imaginar o seu tamanho. De certo que semelhante visão lhe encorajaria o estímulo do progresso, mas o afastaria do dever de aprimorar-se na própria educação, antes de qualquer arrancada rumo à elevação moral. Indispensável estejamos alertas no aperfeiçoamento que nos é necessário antes de tentar a ascensão à espiritualidade superior. A Terra, em seus múltiplos círculos de ação, simboliza a universidade preciosa, juntando variados cursos de evolução. A dor e a dificuldade, o trabalho e a provação, em suas esferas de serviço, representam oportunidades abençoadas, em cuja assimilação será possível efetuar o nosso próprio burilamento, a nossa própria transformação. Igual ao diamante, aprisionado no cascalho, reclama o esmeril que o dilacera, convertendo-se por fim na pedra formosa e rara, suscetível de refletir as magnificências da luz. Nosso problema essencial, por enquanto, é de nossa própria adaptação às leis divinas, de que Jesus ainda e sempre será o nosso exemplo maior. Semelhante adaptação se constitui de humildade, de amor, para que a sabedoria celeste encontre em nós a justa ressonância. A vida vai transcorrendo com maturidade. Os momentos de alegria e tristeza mesclam-se, compondo pacientemente o livro maravilhoso das nossas existências, deixando cicatrizes que pouco a pouco vão emoldurando nossas almas. Nós, seres humanos, evidenciando claramente as nossas fraquezas, para com as diferenças do espírito, muitas vezes vemos-nos aceitando passiva e displicentemente a interferência envolvente do mundo instintivo em nossas vidas. Os dias, meses, anos passam depressa. O tempo voa. Porém, algumas vezes, nos poucos instantes de que dispomos para nós mesmos, para nossa mais profunda meditação, apercebemos-nos de que estamos vivendo e interagindo com um simples robô. Estes rápidos momentos, na maioria das vezes, não são suficientes para nos fazer emergir em busca da luz. E continuamos como verdadeiros artistas ou autistas espirituais, admitindo
e vivificando os desacertos como se fossem imaculadas virtudes. Ao pensarmos que estamos a caminho do paraíso, distanciamo-nos dele, perdendo nos horizontes da incompreensão, do orgulho, da vaidade, do desamor. Nossos olhos, como por encanto, adquirem novo brilho, novo olhar, adquire a calma e a compreensão de que há muito não olhamos em direção daqueles que conosco caminha, que estão ao nosso lado, nesta terra abençoada. Nossa voz passa a emitir sons maravilhosos que acariciam, que aliviam, fazendo com que nossas palavras sejam envoltas no encanto da gentileza, da fraternidade. Nossos ouvidos, antes impacientes e críticos, aprendem bondosamente a escutar, guardando para si somente os tesouros e a beleza dos sons e palavras emitidas por todos aqueles que se dignam nos dirigir a palavra. O nosso semblante, muitas vezes rude e agressivo, nosso sorriso de desdém e desconfiança, alterados através da dor, passam a emanar simpatia, brandura e amizade, externando o clima interior que perfuma a nossa alma. Nossos braços atrofiados ao longo do corpo, anestesiados pela falta de energia, pelo desânimo e pelo orgulho, abrem-se carinhosamente, agasalhando todos aqueles que ainda se encontram endurecidos pela ausência do amor. Nossas mãos tensas e frias se estendem, se aquecem, se fortalecem, auxiliando, acarinhando os corações agitados de compaixão e caridade. Os nossos passos, cambaleantes e indecisos, adquirem novas forças e encontram um caminho definitivo, rumando em direção dos fracos, acalmando suas angústias, levando carinho, otimismo, muito amor aos seus corações. Corações esses desesperados e comprimidos pela solidão. Nossa mente, antes enlouquecida pela má influência, envolvida pelo pessimismo destrutivo dos que desconhecem a justiça divina, através da dor, transforma-se em fonte viva a espalhar ajuda para toda a humanidade. Equilibrados mentalmente e emocionalmente, nossos caminhos tornam-se menos ásperos, nossas noites menos escuras, nosso futuro mais esperançoso. Nossas decisões pautadas no discernimento, o bom senso e justiça exaltam as heranças recebidas suavemente e carinhosamente pela presença de Jesus em nossos corações. A sabedoria doce e suave,
penetra e se aloja em nós, transformando-os em um cristal brilhante a irradiar raios coloridos de compaixão e amor em todas as direções. Pouco a pouco, vamos adquirindo uma pequena luz interior que passa a nos iluminar e também a iluminar a todos aqueles que conosco caminharem. No livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, tem um capítulo no burilamento íntimo. E Jesus nos disse: bem-aventurado aquele servo a quem meu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Desejamos o burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, é necessário não esquecer as disciplinas que lhe antecedem essa formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação, ela reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa de algo em troca, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, filtrar, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensa, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome afeição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Por que essa reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito, para transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda
tão distante das vivências evangélicas. É urgente entrarmos na fila dos trabalhadores da última hora, pelo nosso testemunho, respondendo aos apelos do plano espiritual, integrando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos, com os inimigos, nos meios em que colaborarmos desinteressadamente com os serviços ao próximo. O momento é agora, é já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. O minuto que passou não volta mais. Nós não recuperamos mais. Então, aproveitamos ao máximo. Como fazer essa reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é uma escola de aprendizes do Evangelho, cujo objetivo central é exatamente esse. Com a orientação dos dirigentes, num regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpomos as nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e mais disposição. Mas também, até sozinho podemos fazer a nossa reforma íntima, desde que empenhemos, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. A vida nos oferece com frequência oportunidades de burilamento de nossas emoções. Para tanto, coloca em nosso caminho excelentes professores. Alguns são capazes de oferecer seus valores pelo exemplo. São aqueles mais maduros, mais conhecedores, que nos ensinam através do seu comportamento. Esses exemplificam o exercício da paciência, da compreensão, sem necessidade de discursos ou conceitos. Mostram pelo exemplo. Apenas vivenciam de forma simples e descontraída. Entretanto, aos que nos ensinam de forma diversa, como ainda trazem limitações emocionais semelhantes às nossas, o que apresentam são embates em que se misturam incompreensões mútuas, discussões, intolerância sobre determinados pontos de vista. Não raro, o resultado nos machuca, nos fere. Sentimos-nos violentados, enquanto ao mesmo tempo também reagimos ferindo. Como ainda
nos falta a conquista da compreensão e a qualidade emocional da tolerância, conflitos surgem, ganhando panoramas de complexa envergadura, onde nascem as mágoas. Assim é que muitas vezes sentimentos positivos, alegres, amorosos, ainda não enraizados em nós, acabam substituindo pelo ressentimento. Porém, todo conflito oferece oportunidade de autoconhecimento e de aprendizado. Se nos encontramos na situação do magoado, cabe-nos estender a lição do perdão. Se o outro nos magoou, é porque ainda tem suas limitações, suas dificuldades internas. Devemos buscar transformar lentamente a mágoa em compreensão, o que nos permitirá cicatrizar a ferida emocional que carregamos. Para isso, analisemos com profundidade as verdadeiras causas da nossa mágoa, pois a dificuldade em perdoar reside em nosso próprio íntimo. No livro Doutrina e Aplicação, psicografado pelo Chico Xavier, ele nos traz notícias do Bezerra de Menezes. Conta-se que Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o grande apóstolo do espiritismo no Brasil, após alguns anos desencarnado, achava-se em praia deserta, meditando tristemente quanto à maioria dos pedidos que lhe eram endereçados do mundo. Em grande número de reuniões consagradas à prece, solicitavam-lhe providências de natureza material. Numerosos admiradores e amigos rogavam-lhe empregos rendosos, negócios lucrativos, propriedades e promoções. Em verdade, sentia-se feliz quando chamado a servir um doente ou quando trazido a consolação dos infortunados. Porém, foi na terra um médico espírita e um homem de bem, à distância de maiores experiências em atividades comerciais. Por que motivo a convocação indébita de seu nome em processos inconfessáveis? Não era também ele um discípulo do Evangelho, interessado em elevar a maior comunhão com o Senhor? Não procurava aprender igualmente a lutar, a renunciar? Monologava ele, entre inquieto e abatido, quando viu junto dele o grande Antônio de Paula, o herói admirável da Igreja Católica, cercado de intensa luz, ouvira-lhe o seu monólogo amargo. Abraçou-o com bondade e convidou-o a segui-lo. A breves minutos, estavam no perfumado recinto de grande templo. O santuário estava cheio de fiéis que se curvavam, reverentes, diante da primorosa estátua de Antônio de Paula. O santo induziu Bezerra a escutar os requerimentos da Assembleia, e o ceareiro espírita conseguiu anotar
as mais estranhas e inoportunas requisições. Suplicava-se a Antônio casa e comida, dinheiro fácil e saliência política, matrimônio e proteção. Não faltava quem lhe implorasse contra outrem perseguição, vingança, hostilidade e desprezo, inclusive crimes ocultos. O amigo e benfeitor esboçou um gesto expressivo e falou bem-humorado ao evangelizador brasileiro. Observaste atentamente? As petições são quase sempre as mesmas nos variados campos da fé. Desejoso de burilamento íntimo, troquei a igreja, o hábito de sacerdote, pelo hábito dos frades. Ensinei a palavra do Mestre Divino, sufocando os espinhos de minhas próprias imperfeições. Fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo pavorosas batalhas comigo mesmo, ansiando entesourar a virtude em cujo encalço permaneço até hoje. E porque Bezerra de Menezes sorrisse reconfortado, aduziu: nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Jesus, no monte, sentiu extrema compaixão pela multidão exaltada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. Então, meus irmãos, vamos fazer esse trabalho de burilamento interno, de nos modificar, de tirar, como vimos, aquele homem velho de dentro de nós e colocar um homem novo, renovado, com bastante conhecimento, que nós buscamos sempre através do trabalho, através do estudo. Que Deus nos dê essa força de buscarmos essa nossa melhora interna, que é esse nosso burilamento. Fiquem todos bem, fiquem todos na paz de Deus, na paz de Jesus. Até o nosso próximo bate-papo. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.